e estamos começando hoje o nosso 5º episódio da série de bate-papos criacionistas. E hoje, no nosso 5º episódio, nós estamos recebendo, já vou colocar ele aqui na tela, nosso convidado é o teólogo Eleazar Domani, teólogo e também hebraísta, ou seja, uma pessoa que entende do hebraico, e nesse caso, o hebraico do texto antigo. Ele é professor também de hebraico, e se você quiser fazer um curso de hebraico via o YouTube, depois aí o professor Eleazar vai deixar aí os seus contatos e dar algumas indicações. Boa tarde, Eleazar, tudo bem contigo? Boa tarde, Excelência, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na paz, felizes participando desse encontro. Vamos aí trazer algumas informações importantes. Você mencionou aí do hebraico, de fato eu gosto da língua hebraica. A gente tem um canal Fala Sério Pastor, no YouTube, onde eu dou aulas gratuitas de hebraico, de um jeito simples, prático, e você tiver interesse em aprender o hebraico, entra lá, se inscreve no canal Fala Sério Pastor. Nós tratamos também de outros assuntos, respondemos perguntas, questionamentos diversos dentro da área da teologia, e aí você pode entrar, se inscrever lá no canal da gente, tá bom? Maravilha. Eu e meu copinho aqui suave. Só para a gente se localizar geograficamente, eu disse no começo que eu estou falando aqui de Toledo, do Paraná. O Eleazar está falando de onde? Bom, eu falo de Aracaju, Sergipe. Olha que maravilha, está no Nordeste. Isso, terra boa. Aqui está quentinho, eu acho que aí está um pouquinho mais quente, né? Aqui está quente, aqui é sempre quente, aqui é sempre tempo de ir para a praia. Eu moro pertinho da praia, então é bem legal. Muito bem. Então, recadinho para você que está aí em casa, se você tiver alguma pergunta e a gente conseguir encaixar a sua pergunta aqui dentro da programação, algum comentário, a gente faz aparecer aqui na tela o seu comentário, a sua pergunta, de acordo com a temática que a gente estiver abordando. Se a sua pergunta ficar um pouquinho deslocada do momento que o Eleazar estiver falando, um comentário que não tem a ver com a pergunta, a gente deixa a pergunta aí para o final. Caso não dê tempo de responder todas as perguntas, depois a gente manda a resposta por escrito para você que está nos acompanhando. Mas o importante é que você acompanhe aí neste momento e vá tirando aí as suas conclusões. Já que nós falamos do texto hebraico, hoje nós temos aí nas nossas casas uma infinidade de Bíblias de vários tipos. E hoje, para você localizar uma passagem, não é relativamente difícil, né? Você tem lá o livro, você tem o capítulo, você tem o versículo, mas no hebraico, lá, quando ele foi escrito, era fácil, assim, eles pensaram isso, eu vou botar uns numerizinhos aqui na frente, uns maiores, os menores, para localizar, o pessoal localizar mais facilmente quando estiver procurando, funciona assim. Não, na língua hebraica não. No Antigo Testamento, você vai ter o texto que nós chamamos de proto-hebraico, o paleo-hebraico. Ele não era escrito não havia diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, tampouco havia a separação entre capítulos, assim, na verdade, nem no grego, né? Essa é uma adição posterior, a gente vai encontrar isso daí já na Idade Média, onde você tem essa inserção, de capítulos e versículos, a divisão dos livros. Eu tenho até uma imagem, eu não sei se a gente consegue compartilhar uma imagem. Se for possível compartilhar, eu queria mostrar para vocês um manuscrito, que é chamado Manuscrito do Mar Morto. Eu vou abrir aqui a imagem. Os manuscritos do Mar Morto são manuscritos bem antigos, né? Eles são antes de Cristo ainda. E deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Dá para ver aí? Isso. A turma está conseguindo enxergar? Agora eu vou colocar aqui. Aí, apareceu. Apareceu aí, Excelência? Maravilha. Então, a turma do lado aí, tem do ladinho. Já sumiu aí, não, né? Ou sumiu? Sumiu. Agora eu fiz voltar novamente. Espera aí. Vamos.
Eu queria botar na tela toda, mas não tem possibilidade, não. Beleza, tranquilo. Então, você vai observar... Posso deixar só o texto. Tranquilo. Então, aqui você vai observar que, primeiro, na língua hebraica, a gente, diferente da língua portuguesa, no português, a gente escreve em cima da linha. No hebraico, você escreve como se as letras estivessem penduradas. Imagine que tem um varal, onde você estende as roupas e você coloca os pegadores ali em cima. Então, imagine que as letras estão penduradas na linha. Você vai observar aí, olha, observe na imagem que as letras, elas meio que ficam penduradas, tá? Você vai ter uma escrita que nós chamamos scriptio continuo. Na verdade, não trata-se de um scriptio continuo, que é uma escrita contínua, como no grego, porque nós temos alguns espaços aqui. Eu vou explicar o que são esses espaços. Mas, via de regra, você não tem separação entre as palavras. Elas são todas grudadas. As letras, as palavras, elas vão todas grudadas uma na outra. E aí você tem esse espaço aqui, eu não sei se vocês conseguem observar aí, esse espaço aqui que dá mais ou menos umas 9 letras, aqui você tem espaços menores que cabem 5 letras, aí nós chamamos de parachote e setumote, pessucoto, como alguns falam, seriam as divisões paragráficas, né? A divisão de pensamento. Quando queria, no hebraico antigo, alguém queria dizer assim, não, vamos fazer aqui a divisão em capítulos e versículos, por exemplo. Não existia capítulo e versículo. Então, vamos dividir aqui um pensamento. Então, como é que eles faziam a divisão de um pensamento? Terminou de explicar aquilo? Terminei. Vai começar uma nova explicação? Vai. Então, ele deixava um espaço ali de 9 letras. Vocês podem ver aí, tinha uns espaços. Essa é a forma mais antiga que a gente encontra de separação do pensamento, de separação de um contexto de outro. Diríamos em capítulo e versículo, né? Então, no hebraico antigo, nós não tínhamos. As letras eram escritas todas juntas, as palavras eram todas grudadas, e quando terminava a sentença, quando terminava aquele pensamento, o que nós chamaríamos de um capítulo, né? Então, eles iam lá e deixavam um espaçozinho de algumas letras, e aí começava a escrever novamente, que aí você teria um novo texto, como se fosse uma nova seção, né? Uma nova parachote. Muito bem. Então, essa questão de pontuação, capítulos e versículos é uma coisa até recente. Idade média. Facilitar o encontro do texto. Eu me lembro que eu estava lendo uma vez com essa questão de vírgulas, que aí é uma vírgula errada, colocando o texto, ele pode tirar até o contexto, inclusive naquele versículo de Jesus na cruz, né? Sim. Quando ele fala assim, ó, te digo hoje, e aí a vírgula é deslocada, você cria uma teologia totalmente diferente. Tem uma expressão em italiano que diz assim, tradutore traditore. Significa tradutor, traidor. Todo tradutor, ele é também um traidor, porque você não vai para traduzir o texto sem os seus pressupostos. Você não entra para fazer uma análise de textual sem a sua cosmovisão. Então, muito da tradução que nós temos da Bíblia, e eu não quero necessariamente dizer que não é confiável, naturalmente, que a Bíblia ela é confiável, mas eu, olhando para a língua original e para a língua portuguesa, eu vou perceber, como você citou aí o caso de na cruz ali, Jesus na cruz, em verdade, seria onde nós colocaríamos a vírgula. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Né? Onde eu colocar a vírgula vai mudar completamente o sentido. Lembrando que o grego não tem vírgula. Então, quer dizer, ficou a critério de quem traduziu com o seu pressuposto imortalista, colocar ali a vírgula, e ainda acrescentou a partícula hot no grego, que quer dizer que, em verdade te digo que hoje, esse que não existe no grego. Se fôssemos traduzir literalmente, está, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí vai depender da sua cosmovisão de tradução. E a gente vai perceber, pelo contexto, naturalmente, que a visão imortalista não encaixa muito com o restante da Bíblia. A mesma coisa vai acontecer nos textos do Antigo Testamento. Então, nós temos passagens similares, inclusive tem uma passagem no próprio Gênesis, no capítulo 4. Vou até fazer um vídeo no meu canal. Um dos textos mais mal traduzidos da Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4,
quando fala sobre o pecado jaz à porta, quando Deus fala ali com Caim. Que porta é essa? Algumas pessoas pensam que o pecado está batendo na porta do coração, mas cabe a ti dominá-lo. Dominar quem? O pecado. O texto não está falando nada disso. O texto não fala nada de dominar pecado, que cumpre a ti dominá-lo, que ele está batendo na porta do teu coração. Nem existe isso. Mas é um assunto que eu vou trazer no meu canal. Então, são traduções, né? As traduções, em linhas gerais, não vão alterar a Bíblia como doutrina, né? Fonte doutrinária, mas eu digo sempre que o bom é você ir ao original, né? O original sempre vai ter mais informações. Muito bem. E agora, então, nós vamos entrar aqui para o capítulo 1 de Gênesis, onde nós vamos falar dos dias da criação especificamente, mas antes de falar do dia das criações, dos dias da criação, quando a gente lê lá Gênesis 1, 2, versículos 1 e 2 do capítulo 1, a gente consegue ter uma separação, não sei se no hebraico percebe isso, mas parece que lendo hoje, a gente consegue visualizar isso, né, que o versículo 1 e 2 fala de um tempo mais distante, que seria anterior ao tempo dos 6 dias da criação. É possível ver isso no hebraico, ou isso é coisa que nós fazemos com a nossa cosmovisão atual, né, hoje? Então, há as duas possibilidades de interpretação. Há as duas possibilidades de tradução e de entendimento. Quando nós lemos aqui o Bereshit, os 2 primeiros versos, Bereshit quer dizer no princípio, que é o nome do primeiro livro da Bíblia em hebraico. E eu estou aqui com a minha Bíblia em hebraico. Eu tenho 2, mas eu peguei uma aqui a interlinear, porque eu vou mostrar aqui para vocês uma passagem, mas a minha outra está bem ali. O texto diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz hayatá tohu vavohu ve'chosher al penei tehom. E a terra era disforme, né, informe e cheia de vácuo, né, e vazia. E a escuridão sobre a face das águas, estava sobre a face das águas, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus, Merachefet al penei hamai, pairava por sobre as águas. Então, aqui nós temos uma teoria que é conhecida como teoria do lapso, que diz que entre esse período de formação aqui do planeta Terra, porque alguns também interpretam que aqui seria a gênese de todas as coisas, né? O princípio de todas as coisas, inclusive do universo. Já há um entendimento entre outros teólogos e cientistas que o livro de Gênesis não está preocupado necessariamente com a criação do universo em si, mas com a terraformação, com o período de criação da Terra em si e da terraformação, que seria o capítulo 1, verso 1 e 2, no momento que Deus cria, quem sabe, o próprio planeta Terra, e a partir do verso 3, Vayomer Elohim yehi or, vayehi or, e disse Deus, haja luz, or, e vayehi, e houve luz, não é? Vayehi or, e houve luz. Essa expressão aqui, então, seria o período posterior. Então, alguns entendem assim, há milhões e milhões de anos, Deus criou os céus e a terra. E aí, há 6.000 anos, 7.000 anos atrás, Deus chega e, então, vai criar a terra, propriamente dita. Então, aí agora ele começa... Então, eles creem que existe um espaço, um lapso, entre os versos 2 e 3, tá? De um tempo que pode durar até milhões. Há outros teólogos, e aqui eu estou apresentando as cosmovisões, tá? As visões que se tem a respeito do assunto. Há outros que entendem que tanto o verso 1, 2, 3, o capítulo todo, está se falando aqui necessariamente do período de formação do planeta Terra mesmo, e que não está preocupado necessariamente com a criação de todo o universo, né? Então, há essa dupla possibilidade. Na língua hebraica não tem como a gente definir, não é? Há possibilidade para nós termos aqui a teoria do lapso? Existe a possibilidade. Há a possibilidade também de o texto estar falando especificamente do planeta Terra? Também há a possibilidade sem problema nenhum. E nenhuma das duas visões fere necessariamente a teoria criacionista, né? Muito bem. Eu estava lendo esses dias atrás sobre esse assunto, né, e é aquilo que tu comentou. A Bíblia ela não é um livro de ciências, ela não está preocupada em mostrar detalhes científicos, né? Ela se preocupa com um único objetivo, que é a salvação
do ser humano. E com esse objetivo em mente, ele vai mostrar, vai narrar tudo aquilo que é narrado dentro do ponto de vista do ser humano. Então, aquilo que acontece fora do universo não é, quem sabe, o objetivo da Bíblia falar nesse momento. Então, inclusive, a gente pode, como nós falamos no episódio passado, justamente sobre o Big Bang e o que seria verdadeiramente, de verdade, o Big Bang, o Dr. Eduardo Lutz colocou que não existiria nenhum problema de bilhões de anos, a Terra também não teria nenhum problema. O que a gente não consegue dizer, baseado na Bíblia, é que os 6 dias da criação tenha sido... São milhões de anos. Não, isso aí, de fato, não tem possibilidade alguma. 6 mil anos para cá, 6 mil... Aí varia um pouco na compreensão de alguns, mas o período de terraformação, é o período quando a gente fala de terraformação, é a formação do planeta Terra mesmo. É quando Deus chega aqui para dizer, vamos lá, vou agora criar todas as coisas. Então, isso aí é recente, não tem milhões de anos. Mas não há problema nenhum em o universo ter milhões de anos. E também não há problema em que o Gênesis esteja falando só por exemplo, do princípio que o Deus, os céus e a terra, que isso aqui esteja se referindo somente à terra. Há alguma interpretação de que a expressão Hashamayim, céus, seria uma referência à nossa atmosfera aqui. Então, no princípio, criou Deus a nossa atmosfera e criou aqui a Terra. E no começo, quando ele fez essa Terra, era informe, era vazia, havia águas, como um planeta do sistema solar. Esse princípio aqui, quando ele criou isso, nós não sabemos. Pode ter sido mais recente, pode ter sido há milhões de anos, não tem problema. Agora, quando Deus diz haja luz e houve luz, esse período aqui é mais recente. Isso sem sombra de dúvidas. A questão é, Gênesis 1, verso 1, está tratando já desse período mais recente, ou Gênesis 1, verso 1, ele está falando da gênese de todas as coisas, do início de todas as coisas? Não há problema, desde que você entenda que quando Deus cria a Terra é um período mais recente, tranquilo. Mas sabendo que o universo ele foi criado bem antes. E aí, a gente tem muitas explicações científicas. Por exemplo, estrelas e galáxias que estão extremamente distantes de nós, e nós observamos as luzes dessas estrelas aqui. Luz que saiu de lá, por exemplo, há 54 mil anos-luz. Você tem constelações variadas aí que estão a 300 mil anos-luz da Terra, e aí você enxerga a luz daqui. Quer dizer, aí vem a argumentação, né? Alguém poderia dizer assim, mas Deus não poderia ter feito como foi no caso de Adão? E aí, Adão foi criado adulto, né? Se você encontrasse Adão no primeiro dia de vida e perguntasse, Adão, e aí? Você tem quantos anos? Ele vai dizer, um dia. Como assim um dia? Você é adulto aí? Aí dizer, não, mas é porque eu já fui criado adulto. E alguém poderia pensar assim, a mesma coisa do universo. Deus cria o universo, há 6 mil anos, Deus cria o universo, e aí a gente está enxergando as estrelas aqui, agora a luz delas. Só que aí tem um problema gigantesco com relação a essa ideia. O Dr. Lutz, inclusive, apresenta nas palestras que ele fez no programa, porque creio que eu estou colocando a cada final de semana 2, inclusive hoje à noite vai ter lá no meu canal mais 2 vídeos. Então, o Dr. Lutz ele explica isso com muita propriedade, porque o universo ele tem um registro de memória. Se há uma variação de luz, ou se essa luz teve uma velocidade maior para chegar aqui, enfim, se Deus fez alguma coisa para que a luz chegasse aqui agora, né, e nós enxergássemos aqui, já fosse criado com essa aparência de adulto, diríamos assim, isso deixa um rastro, e isso é observável. Né? A luz que está aqui saiu de lá realmente há 15 mil anos, há 30 mil anos, vai depender da distância que está da Terra, mas tem um rastro, tem uma memória. Deixa eu tornar simples. Seria como eu chegar para Adão com um dia de nascido e perguntar, sim, Adão, mas você foi criado, mas você lembra de alguma coisa? Não lembro de nada. Seria como se Adão tivesse um dia de vida, adulto, mas lembrasse de toda uma infância que não existiu. Já imaginou Adão lembrando, quando eu era criancinha, eu era bebezinho, eu fui crescendo, hoje eu sou um adulto. Mas nada disso existiu. Simplesmente Adão chega adulto, mas com a memória de quando ele era criancinha e tal, coisas que nunca existiram. É quando a gente tenta dizer que o universo ele é adulto e que tem uma memória inexistente. Deus simplesmente criou uma memória
que isso, essa memória que eu digo é observável, essa luz que chega para nós é observável. E os cientistas, eles calculam, eles analisam tudo isso daí. Então, assim, não posso chegar a dizer que essa memória é simplesmente algo inexistente. É como dizer que Deus criou Adão com uma memória que ele não tinha, de criança. Entende? Por isso, há evidências, há provas de que realmente o universo ele é muito antigo. Ele não foi criado agora, há 6 mil anos, mas o período de terraformação, sim. A Terra ela é criada a partir de 6 mil anos para cá. Aí responde aí a pergunta do João Rodrigues, ó. Mas e como fica a criação das estrelas no quarto dia? Depois a gente vai entrar em relação ao quarto dia e falar sobre essa criação das estrelas, se é esse o verbo que aparece lá. Nem existe essa expressão criar estrela. Sabia disso? Uhum. Essa expressão que diz no Gênesis, e fez as estrelas, não está no hebraico. Mas a gente chega lá, eu vou explicar direitinho isso aí. Quando a gente chegar no quarto dia da criação, eu explico bem direitinho isso aí. Estou ansioso por esse momento. A segunda questão, então, foi respondida, então, seria o cosmos, se teria sido criado bem antes, né? O universo bem criado antes, a Terra estaria já antes, e depois, quando Deus fala assim, agora vamos começar a trabalhar aqui, que estamos nesses dias da criação agora. Então, aguarda aí, João, que nós já vamos chegar no quarto dia, mas parcialmente já respondemos aí a sua pergunta, ok? Sim, sim. Vamos então para o primeiro dia, né? Antes de falar do primeiro, eu quero complicar um negócio aqui, porque tem muita gente que fala que, na verdade, não são dias de 24 horas, isso foram eras. Antes da gente falar de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, se a gente não delimitar e responder essa questãozinha, tudo aquilo que a gente falar daqui para frente não vai fazer sentido, né? Porque a gente vai falar primeiro, segundo, terceiro e quarto dia. No hebraico, a gente tem essa possibilidade de interpretação e dizer que esse dia que está falando aí não é um dia de 24 horas, são eras e eras e eras de formação. Impossível. A expressão, estou até com o texto hebraico aqui, e o texto hebraico, no finalzinho aqui do verso 5, a escuridão, Kará Laila, chamou noite, e aqui, Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Atad, ou Errad, perdão, Errad. Então o texto está dizendo, e houve, Vayehi Erev, e houve anoitecer, houve tarde, Vayehi Boker, e houve manhã, Yom Errad, o dia 1. Essa expressão Erev, Boker, tarde, manhã, nunca se aplica a eras. E algumas pessoas tentam alegorizar o texto, ou tentam dar uma interpretação simbólica para o texto, de que, na verdade, seriam longas eras. Existem até denominações religiosas que falam de longas eras. Nós temos problemas sérios com isso daí. Primeiro que, se fossem longas eras, não se explicaria, por exemplo, a existência de plantas antes da existência do Sol. Como é que o Sol não está brilhando ainda sobre a face da Terra como deveria? E a gente tem ali as plantas nascendo ao longo de eras. Diríamos que cada era durou aí 1000 anos, sei lá, 1 milhão de anos. Então, entre o terceiro dia e o quarto dia, todas as plantas teriam morrido. Eu não sei se você já viu, eu estava lendo uma pesquisa recente de... se fosse o Sol apagado por pelo menos 5 minutos na face... Olha aí o pastor Sérgio Monteiro, gente boa. Conversamos bastante sobre a nossa palestra hoje. Se o Sol fosse apagado aí em termos de 8 minutos, praticamente seria dizimada a população terrestre. Os animais, praticamente tudo viraria um caos. Então, agora imagina uma longa era aí, milhões de anos, sei lá, milhares de anos, centenas de anos, mas as plantas estão bem, estão felizes, crescidas, todas adultas, sem sol. Impossible. Não existe possibilidade disso acontecer. Então, as longas eras são a tentativa de alguns de juntar criacionismo com evolucionismo. E essa junção não rola. Não rola. Ou você acredita nas evidências científicas do criacionismo, ou você então adere à teoria do evolucionismo e toca o barco. Mas não tenta misturar as duas coisas, porque fica pior. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Esse de ficar em cima do muro é terrível. E a expressão hebraica Erev Boker nunca vai ser utilizada na língua hebraica, até porque o texto de Gênesis é um texto narrativo.
Ele não é um texto... As características de um texto poético, de um texto simbólico, de um texto alegórico, elas são claras. A linguagem é clara. E nós não temos... Eu estou falando do estilo literário. Estou trabalhando a estrutura literária. O estilo literário de Gênesis 1 até 11, que é considerado aí como alegoria, enfim, o estilo literário não é esse. É um estilo narrativo, histórico-narrativo. Alguém que está contando a história do que aconteceu. Não é, por exemplo, como o Daniel, que traz símbolos e animais, e chifres, e reinos, e cada coisa tem um simbolismo diferente. Não é uma literatura apocalíptica, onde você tem ali elementos que são simbólicos. O texto é simplesmente narrativo, alguém está contando uma história e ponto. Agora, querer atribuir um gênero parabólico a um gênero narrativo, primeiro demonstra ignorância no próprio conhecimento da língua. A pessoa não conhece a língua, não conhece a estrutura da língua hebraica, então ele vai dizer que aquele ali é um gênero parabólico. Ele não conhece o hebraico, é compreensível, mas demonstra ignorância, né? E aí o que eu já volto, não quero usar de maneira alguma do argumento da autoridade, mas me entristece muitas vezes que a gente vê aí, eu até falava com isso com o pastor Sérgio Monteiro, o professor Sérgio Monteiro, que há muita gente por aí dando uma de hebraísta, gente que diz que conhece hebraico, isso e aquilo, vai e grava vídeo no YouTube, que a gente fica assim, cara, de onde esse cara tirou isso daí? De onde esse cidadão tirou isso daí? Então, do mesmo jeito que quando um médico chega e diz assim, ó filho, é isso aqui, você nem questiona, você vai lá, compra o medicamento e toma. Você confiou na palavra do camarada, o cara estudou para aquilo, ele diz para você que você tem que tomar aquilo, você vai lá e toma. Agora, uma pessoa que conhece, que estudou, que sabe como funciona a língua, chega para você e diz, olha, o gênero aqui não é parabólico. Não, aqui é parabólico, aqui é simbólico, e aqui são longas eras. Que evidências você tem? Textualmente falando, nenhuma. Então, aí demonstra a ignorância da pessoa, né? E sem falar que existe algumas outras implicações também no próprio objetivo da Bíblia daí, né? Porque se a gente aceitar que são eras, a gente vai acabar desfocando essa questão de Adão e Eva também, e tirando essa questão de Adão e Eva, não tem pecado original. Se não tem pecado original, a morte de Jesus é em vão, e aí o que a gente estava fazendo aqui, né? Não, religião, se Gênesis 2 a 11, enfim, se a parte inicial da Bíblia ela é parabólica, ela é simbólica, ela não é literal, então você não precisa de religião. O resto da Bíblia pode ser descartado. Porque a Bíblia ela se divide Gênesis 1 a 3 e Apocalipse até o capítulo 21, 22, por ali. Porque Deus cria o homem e o homem cai no pecado. O resto da Bíblia todinho é mostrando Deus em busca do homem para salvá-lo e, no final, o Éden restaurado, a vida eterna, tudo voltando a ser como era no início. Então, assim, se não existiu, se foram longas eras, né, se houve realmente uma evolução, a turma querendo colocar a evolução aí, então, de fato, não houve um pecado de comer o fruto proibido, não há nada daquilo. Bom, se não há nada daquilo, qual a necessidade de um tal Jesus vir à Terra para salvar de quê? Salvar o homem de quê? Não vai salvar, vai morrer na cruz para quê? Então, não existe. Então, toda a teologia vai por água abaixo. Então, a pessoa que tenta misturar a Bíblia e botar a evolução pelo meio, eu diria, fica logo do lado de lá, defende logo a evolução, porque você se atrapalha todo. Porque quando você mistura as duas coisas, aí você destrói o plano da redenção, você destrói a necessidade de Cristo, você destrói a necessidade da religião, da palavra de Deus, enfim, todo o resto da Bíblia perde o sentido. Por que nós temos o Antigo e o Novo Testamento? Por que nós temos o Evangelho para mostrar Jesus, resgatando o homem de quê? Do seu pecado. Que pecado? Quando foi que o homem pecou pela primeira vez? Quer dizer, um primata que veio e transformou-se em um ser humano, e aí lá um dia, quando ele teve consciência, ele resolveu que iria pecar. Não faz sentido. É uma coisa que realmente não bate. Então, essas longas eras aí é completamente contraditório ao princípio bíblico. E sem falar que se o Gênesis não é literal, o Apocalipse e a promessa dele também não vai ser, né? Vai tudo por água abaixo. Muito bem, então vamos aqui para o primeiro dia, porque a gente não chegou lá ainda, né? O que realmente aconteceu no primeiro dia? O que foi criado e como foi que aconteceu? O que o texto hebraico tem para nos dizer
sobre o primeiro dia da criação? Há muitas teorias, e eu vou explicar que eu tenho maior apreciação, a que eu gosto. Conversei com o pastor Sérgio Monteiro também, porque ele também é um hebraísta, uma pessoa que tem um conhecimento grande, e a gente conversou para ver se algo estaria fora do contexto da língua hebraica, e a gente avaliou, a gente olhou. Existem outras fontes também que atestam isso daí, tá? E o primeiro dia da criação, não é? E disse Deus, Vaiomer Elohim, verso 3, Yehi or, haja luz, Vaiehi or, e houve luz. E aí o verso continua dizendo, no verso 4, que diz que Deus viu que a luz era boa, que Tov era boa, e aí então Deus faz a separação, Vaivdel, e separou, né, e fez separação, Elohim, entre Haor, entre a luz, Uven Hahosher, entre a luz e as trevas, e a escuridão. Muito bem. E alguns entendem o seguinte, que luz é essa? É a pergunta que o nosso amigo fez aí. Se o sol é criado no quarto dia, me explique como é que existe luz no primeiro dia. O texto de Gênesis, ele não está necessariamente falando da criação de fótons. Isso aqui é muito interessante. O texto de Gênesis, ele está logo na parte do primeiro dia. Nós entendemos que ele está falando aqui do princípio de rotação da Terra. Quando fala sobre tarde e manhã, o primeiro dia, separação de luz e de trevas, não é necessariamente a luz, e alguns tentam, porque já que não tem sol, então vamos ter que inventar alguma coisa aqui. Aí as pessoas inventam teorias assim, mirabolantes. Eu respeito, tá? Não concordo, mas respeito. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, a luz era de Deus. Deus, ele fez a luz, e a luz era dele, até chegar ao quarto dia. Para ele, então, trazer o sol. Eu, particularmente, não tenho essa visão. Eu não tenho essa visão. E eu vou explicar por quê. Porque para Deus criar a luz, ali, naquele dia, Deus teria que se colocar, digamos, na posição do sol, onde o sol está, para gerar um campo gravitacional, para que a Terra possa orbitar, para que haja noite e dia, a Terra tem que orbitar. Então, Deus cria um falso, não seria, como diz o Dr. Lutz, não seria falso porque Deus é verdadeiro, mas Deus criaria, hipoteticamente, um falso campo gravitacional, onde a Terra estaria girando em torno dele ali, que ele é a luz, até ele, então, criar o Sol no quarto dia. E aí, como diz o Dr. Lutz, isso é como você coçar o rosto assim. Não é? Você pode simplesmente fazer isso, e não isso. É o princípio da ação mínima. Deus não vai, se ele quer chegar daqui até aqui, ele pode fazer esse trajeto assim, ele não vai fazer isso. E eu gostei muito da explicação do Dr. Lutz sobre isso, porque, na verdade, a língua hebraica aqui, ela está tratando de noite e dia. Tá, e o que é noite e dia? É rotação da Terra. Então, no primeiro dia, Deus faz... Deus sempre ele vai criar condições para depois trazer a coisa à existência. Então, por exemplo, Deus não traz a planta sem primeiro ter a atmosfera, sem primeiro ter a porção seca. Então, Deus cria as condições para que depois ele traga. Deus cria a condição de rotação para depois, no quarto dia, e a gente vai ver o que é essa criação dos luzeiros no quarto dia. Deus não traz o homem sem antes ter a separação das águas, a atmosfera, a porção seca, e os animais, e as plantas. Deus não traz os animais sem primeiro ter o alimento para os animais, que eram as plantas. Então, assim, é o princípio da ação mínima. Então, Deus cria as condições e depois ele traz aquilo à existência. Então, no primeiro dia da criação do mundo, está se falando necessariamente, o texto hebraico aqui, separação entre luz e trevas, haja luz e houve luz, e haja separação entre a luz e as trevas. O que é separação entre luz e trevas? Porque se a Terra está estática, você não tem um lado que brilha, não tem um lado que... Um lado sempre vai estar escuro. Então não há separação, a Terra está parada. Agora, se há separação entre luz e trevas, é porque você começou um ciclo, um movimento de rotação. Primeiro dia do planeta Terra, Deus, ele roda o peão, Deus roda o planeta.
Ele coloca a terra para rodar. E aí você tem o princípio do primeiro dia da criação, é esse princípio da rotação. Deus estabelece os limites e coloca a terra para girar já em torno do Sol. Ué, já existia Sol? A gente vai ver lá no quarto dia, calma, você vai ver que a luz ali realmente já pertence ao Sol, esse campo gravitacional já foi criado, a Terra já está girando, o movimento de rotação e translação ao redor do Sol começou no primeiro dia. A diferença entre dia e noite só existe dia e noite, que é o que Gênesis 1, verso 3 está trabalhando, não é necessariamente a criação de fótons, não é isso que o texto está falando. O texto está falando de princípio dia e noite. E como é que eu sei que é dia e que é noite? Através do movimento de rotação da Terra. Então a Terra gira, então você tem noite e você tem dia. É disso que o texto está falando. Tá certo? Primeiro dia da criação, fique claro, porque aí isso vai lhe ajudar muito a entender a criação do quarto dia, né? O Sol, a Lua e as estrelas. E a gente chega lá. Então a gente pode entender que no princípio a Terra estava sem forma, vazia, parada num cantinho, e de repente nesse primeiro dia Deus falou, vamos começar a trabalhar, e ele organiza a rotação, e essa própria rotação, tarde e manhã, significa dia e noite, é o ciclo de 24 horas que nós temos hoje. Exatamente. É possível os outros dias, porque se a gente não tem o primeiro dia, essa organização do ciclo, né, de 24 horas, não ia ter segundo dia, terceiro dia, quarto dia também, né, lá para frente, né? Não existe dia, houve, aí você vê, como é que houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia. Ué, como é que é? Houve parte escura e parte clara no segundo dia, no terceiro dia, se a Terra não rodasse, se não existia Sol. Entende? Uhum. Então, é muitíssimo complicado. A gente entende que o capítulo 1, verso 3, Deus está criando um movimento de rotação da Terra. E diríamos que eu vou usar uma linguagem que um professor meu, doutor Joaquim, usava, eu gostava muito. É como se nesse primeiro dia, nós não sabemos, isso aqui é uma imaginação, mas é uma possibilidade. Imagine que o planeta Terra não estivesse ainda calibrado nas distâncias corretas, com o sistema perfeito ali perto do Sol, e como se Deus pega aquele planeta e puxa, coloca perto do Sol, começa a rodar, ele começa agora o planeta está na calibragem perfeita, na distância perfeita, com a rotação perfeita, e rodando também ao redor do Sol, pronto, tá tudo certinho? Tá. Aí ele continua o processo criacionista dele. Maravilha. Muito bem, então vamos agora para o segundo dia. O que aconteceu no segundo dia? Bom, tivemos uma criação de algo novo. Então, o segundo dia, o texto bíblico diz assim: E disse Deus, verso 6, haja expansão no meio das águas e separação entre águas, e fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam embaixo e da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou a expansão céus, e foi tarde e manhã o segundo dia. Aqui nós temos uma palavrinha muito interessante, eu gostaria de ler essa palavrinha aqui com vocês, no verso 6, né? Em hebraico diz assim, Vaiomer Elohim Yehi Rakia, e disse Deus, haja... algumas traduções trazem firmamento, outras trazem expansão. Eu gosto dessa palavra expansão. São palavras que trazem um significado interessante. E aqui eu volto a falar novamente da questão da ignorância. Algumas pessoas elas se aventuram na língua hebraica e elas querem atribuir certos significados ao texto que não está presente ali, que não era a intenção do autor. Então, por exemplo, eu tenho umas pessoas aí, eu não sei. Sinceramente, eu fico me perguntando se tem algum problema, sei lá. É estranho ver algumas pessoas defenderem, por exemplo, a teoria da Terra plana, e que Raquia seria um domo e tal, e que é uma coisa fixa, firme ali. É a pessoa desconhecer a língua hebraica. Então, assim, uma palavra que tem múltiplos significados, que pode servir... Expansão, por exemplo, fala que as aves do céu elas voam sobre a expansão. Alpenerraquia, sobre a expansão. Então, tem aves acima do domo, voando lá. É complicado quando você pega... deixa eu ver se eu acho o verso aqui. Onde fala das aves voando
sobre a expansão dos céus. Cadê aqui? Deixa eu pegar o texto da minha Bíblia aqui, que eu já vou direto aqui para o verso. É no 5º dia. E disse Deus, as suas feras, aqui, dia 4, criou as grandes baleias, voem sobre a face da expansão dos céus. O verso 20. Então, deixa eu pegar aqui, porque estava na página de cá. Então, no verso 20, cadê aqui? Verso 18. Aqui. E o verso 20, 19, aqui. Vai Omer Elohim, fervilhem as águas na sua fervilhação de alma vivente e tal. Aqui. De seres viventes. Aí no final do verso assim. Veof e ave, Yeofef, que voe, al-haaretz, sobre a terra, al-pene raquia, ou requia, e sobre a face do firmamento, Hashamayim, dos céus. Então, beleza. Então, vamos entender que raquia é um domo, como os terraplanistas, com sua teoria, falam. Então, entendamos que a terra tem um domo ali acima. Aí o texto está dizendo que as aves voem sobre a expansão, sobre a terra, e sobre Alpene, sobre a face, Alpene requia. Ué, requia é firmamento, é o suposto domo. Então, sobre, não é debaixo, é sobre a expansão, sobre o domo dos céus. Então, vamos entender o queixo segundo a ótica maluca dos terraplanistas. Então, nós temos um domo, e aí Deus cria os peixes e cria as aves para voarem acima do domo. É isso? Fala sério. Cara, é uma visão tão maluca. Eu vou explicar essa questão do raquia. Raquia, ele pode ter múltiplos significados. Ele pode significar abóboda, que é o que você... Se você chegar num lugar vazio, um deserto, e você olhar para o céu, e você olhar para o horizonte, você vai ver o final ali do horizonte, não é? E você olha para o lado de cá e você vê também, como se a Terra encostasse no céu. A visão que o indivíduo tem da Terra é uma. Só que se você andar infinitamente para lá, você nunca vai chegar naquele fim, porque não existe, a Terra é redonda. Então, o indivíduo, o escritor bíblico, ele coloca visualmente o que ele está... Né, o que ele está vendo, ele vai colocar, ele vai retratar, mas atribuir o termo raquia a um domo firme, estático, que está lá e que as aves voam por cima dele, é uma loucura. Seria como dizer que toda vez que você vira a palavra manga, seria isso aqui, manga da camisa. Então você vai lá na feira, você vai comprar melão, abacaxi, mamão e manga, aí o cara vem com um negócio desse para casa. Não, você falou que era para trazer manga. Peraí, meu amigo, a palavra ela é polissêmica, ela tem outros significados. Então, eu não posso atribuir o termo raquia, expansão, como um domo onde tem coisas... Até porque o próprio Gênesis demonstra claramente as aves voando por sobre raquia, ou requia, que é o verso aqui. Então, as aves voam sobre a terra e sobre o domo? Não, sobre a expansão, a atmosfera. Então, quando o texto no verso 2... No verso 2, não, no segundo dia, está falando de firmamento, que é uma palavra latina que não representa necessariamente, mas a ideia seria realmente de expansão, a atmosfera. Deus cria, e como eu falei, aquela questão da otimização. Deus ele vai criar uma coisa, ele vai criar as condições para depois trazer. Então, por que tem aves lá no 5º dia? Porque Deus já fez a atmosfera no 2º. Por que tem peixes lá no 5º dia? Porque Deus já fez a separação das águas. Então, Deus vai sempre criando as condições para depois trazer os elementos que vão habitar nessas condições. Então, quando diz que as aves estão no raquia, sobre o raquia, ou seja, na expansão, na atmosfera, e não lá acima do domo, como querem alguns. Então, ok. Então, essa separação das águas aí, então, é a criação da própria atmosfera, né? Sem dúvida, acaba criando a separação. Os gases, havia provavelmente muitos gases, e terra e água, tudo misturado. Não havia a calibragem de oxigênio e nitrogênio que nós temos hoje. Diríamos que tudo isso vem no 2º dia. Você sabe que nós temos uma porcentagem muito mais alta de nitrogênio
do que de oxigênio, não é isso? A gente tem uma porcentagem menor, que se fosse mais oxigênio, a gente seria agitado e pegaria fogo rapidamente qualquer coisa. Se tivesse menos oxigênio, nós seríamos todos lentos, assim. Então, Deus calibra tudo, cria, então, o raquia, ou seja, a expansão. Este espaço que nós habitamos, que é justamente a atmosfera, não é? Então, você sobe muito, o ar vai ficando como? Rarefeito. Vai perdendo, porque tem uma calibragem para esse espaço aqui. Você não foi criado para viver lá num espaço sideral, mas aqui. Então, Deus criou todo o ambiente e fez a separação. Águas e expansão. Atmosfera, raquia. E não água e domo, como querem algumas pessoas. Muito bem, e aí nós vamos chegar no terceiro dia, porque até por enquanto nós temos aí a água e a atmosfera, mas a gente não viu falar de terra. A gente viu falar de terra no sentido de planeta, mas isso. Agora nós vamos falar de uma coisa mais sólida, né? Não que a terra não seja sólida, mas da terra em si, não do planeta, né? Como é que funciona a questão do terceiro dia e a terra? Onde que a terra estava? Porque até então só tem falado de água, né? O livro de Pedro fala que Deus tirou a terra da água, né? De dentre as águas. Então, o texto diz, chamou Deus, verso 9, ajuntem-se as águas debaixo do Rachamai, dos céus, no só lugar, e chamou as águas ali mares, e viu Deus que era bom, um só lugar, e apareça, já estava pulando no verso 10, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Então Deus pega e concentra agora tudo num só lugar. É Deus realmente preparando o espaço para as demais criaturas, os demais seres viventes. Até uma estrutura quiástica muito interessante nisso daqui. Eu vou ver se eu consigo abrir essa estrutura quiástica, Excelência, que é muitíssimo interessante, essa estrutura, esse quiasma que existe ali na parte inicial do livro de Gênesis. Eu quero compartilhar novamente aqui com vocês a minha tela, só para mostrar essa estrutura quiástica. Aqui vocês veem o quiasma, onde você tem aqui, olha, primeiro dia tem a luz, quarto dia os luzeiros, segundo dia o firmamento, né, a expansão e as águas. Para o firmamento, para a expansão, as aves. Para as águas, os peixes. Percebe o paralelismo? Aí a porção seca, as frutas e as verduras. Você tem o homem, a mulher e os animais que vão habitar e vão se alimentar da porção seca. Então você vai perceber que Deus aqui, olha, nessa primeira linha, aqui você tem as condições para o que vai ser feito aqui. Então, Deus cria as condições e depois Deus cria as condições e depois Deus coloca as coisas em seu devido lugar. Então, não tinha como existir peixes e aves se não existisse o raquia e as águas aqui, né? A mãe, né? Que é as águas. Então, você tem que ter a porção seca com as frutas para que o homem e os animais possam habitar exatamente nesse espaço. Então, você vai perceber que todo o Gênesis ele é estruturado ali, os dias da criação, numa estrutura quiástica muitíssimo interessante, onde você tem Deus de maneira organizada, preparando o terreno para depois colocar as coisas no seu devido lugar. Então, a porção seca, ela vem provavelmente de dentro das águas. Deus, ele ajunta, essa expressão ajuntar ali, é como se Deus realmente fizesse um recuo nas águas, separasse o espaço e aparece uma porção seca, que não era necessariamente o que nós temos hoje, em termos de estrutura geográfica, continente. Você não tinha África, América do Sul, nada disso, né? Que nós chamamos de Pangeia. Nós tínhamos a Terra toda, ela circundada ali pelas águas, e Deus então cria essa estrutura de terra toda particionada, toda distribuída, assim, quebrada mesmo. Isso aí vem, nós acreditamos, pós-dilúvio, né? Quando a Terra se parte, a Terra racha completamente. Então, o clima era perfeito, tudo era perfeito, e agora Deus cria mais uma coisa, ele ajunta as águas num só lugar e faz separação ali das águas, da porção seca, e ele pede para que elas se ajuntem, né? E cavu é a expressão que é utilizada aqui, se ajuntem, Ramaim, Maim é águas, Chamaim, céus.
Então, Hashamai nos céus, Ramai nas águas, né? Debaixo de um só lugar, né? Debaixo dos céus, e aí então aparece a porção seca, que ele chama a terra seca, Lavachá, a terra seca. Né? Então, essa terra seca que é criada ali, que é separada, é um ambiente propício, então, para nesse mesmo terceiro dia, Deus dizer, produza a terra, a própria terra produza sementes, né, que germinem, que brotem, e perir frutos, né, de árvores árvores que deem seus frutos, que deem semente conforme a sua espécie. Tudo isso Deus produzindo para o mantimento. Então, Deus vai preparando. Eu diria que até ao terceiro dia é esse momento de preparação, de ajustamento, de preparo de condições para os dias seguintes da criação, onde Deus vai trazer, então, a existência do homem, enfim, os animais. Então, interessante aqui, então, que a gente verifica que, nesse início, então, até mesmo a Bíblia diz que, no início, era uma única parte de terra, um único continente, né? Sim. Coisa que a ciência vai dizer há poucos anos atrás, né? Pois é, a Bíblia já falava disso. Apareça a terra seca. Não dá uma ideia de terra, uma terra particionada, de continentes, de nada disso. O texto não dá essa ideia. E aí, eu comentou também sobre essa parte seca, teve alguns nomes aí no decorrer da geologia. A gente tem a palavra mais conhecida é Pangeia. Vale lembrar que Pangeia é uma pequena fragmentação, e a gente acredita, no contexto criacionista, que seria do meio do dilúvio. A gente tem uma outra palavra nesse contexto, que é o Rodínia, que é esse único continente maciço, né, que seria um único bloco mesmo, sem nenhuma rachadura nesse momento. Muito bem, e aí depois tu falou das plantas que surgem também, e estudando sobre isso, a Bíblia ela traz uma coisa interessante que aparece na mesma ordem que os livros de ciência trazem, do surgimento das plantas, porque no livro de Gênesis fala da erva, fala das plantas que deem semente e depois as que dão fruto. E é a mesma ordem que é apresentada nos livros de ciência, ou seja, as plantas mais simples, as briófitas, depois nós temos as gimnospermas e aí depois as angiospermas. Angiospermas, isso. A sequência é a mesma. Sequência é a mesma, não muda. Deus é perfeito, né? Muito bem. E agora nós vamos chegar aqui no quarto dia, que é agora onde eu acho que a turma fica um pouco mais confuso, né? Porque a gente fala de luz no começo e depois a gente... e o João fez uma outra pergunta aqui, falando da Lua, né? Se ela não delimita a maré, a gente sabe que a Lua influencia nas marés, maré alta, maré baixa, conforme ela se aproxima, a maré sobe, né? E aí, agora a gente vai ver esse verbo agora, essa criação do céu, do Sol e da Lua foi uma criação ou foi um outro termo que está diferente aí na Bíblia hebraica? Como é que é? Isso é muito bom, Excelência, essa pergunta, porque alguns criacionistas que não entendem da língua hebraica, às vezes ficam um pouco realmente perdidos na explicação. Como é que eu vou explicar que havia luz se não havia sol? É a luz de Deus. Aí o evolucionista chega e diz, me explique como que tem uma porção seca sem ter lua. Tira a lua do planeta Terra, bota ela para longe do planeta Terra para você ver uma coisa. É ela quem regula as marés, inundaria tudo. Se ela se aproximasse, inundaria tudo. Então, quer dizer, a necessidade da Lua é muito grande. Então, nós entendemos que tanto a Lua quanto o Sol já existiam. Então, pastor, então a Bíblia está errada porque diz que Deus criou no quarto dia. Não. Na tua versão em português, diz que Deus criou. Mas no hebraico, nós temos ali em Gênesis, capítulo 1 e 2... nós temos ali em torno de 7 verbos para criar, diferentes. Então, nós temos o verbo bará, que é o ex nihilo, né, a criação, nós chamamos a criação a partir do nada. Não significa necessariamente isso, mas foi um termo atribuído para Deus. Esse termo, ele tem Deus como sujeito sempre. E numa criação, realmente, que não tem... é um verbo diferenciado, utilizado para esse momento, onde Deus ele vai criar alguma coisa, ele não precisa de nenhuma matéria-prima pré-existente para trazer nada à existência.
Não que esse seja o sentido único e exclusivo dessa palavra, né? Mas aí você tem o verbo também banar, quando fala da criação da mulher, usa-se esse verbo, o verbo banar. Esse verbo banar, que é criar, fazer, ele é utilizado, por exemplo, lá quando Salomão vai fazer as obras de arte do templo, né? As colunas do templo, bem torneadas, bem redondas, uma coisa perfeita. Então fala da mulher. Aí, mulheres, vocês são especiais, né? O verbo para uma obra de arte, é o verbo banar. Né? Você tem o verbo yatzá. Se você for Israel hoje, um menininho tiver, eu vou arrancar meu dente. É yatzá, arrancar o dente. O verbo yatzá também quer dizer criar, fazer, mas dá uma ideia de arrancar. Diz que Deus arrancou o homem do pó da terra. Quando Deus vai fazer Adão, o homem, macho, Adão, sexo masculino, usa o verbo yatzá, arrancar o homem do pó. A ideia é esse de arrancar, né? Então Deus arranca o homem do pó da terra e faz ali o homem. Você tem o verbo assar, que é o verbo fazer também, é um verbo muito comum utilizado ali na criação, mas ele pode significar tanto fazer alguma coisa, mas sempre com alguma matéria-prima pré-existente, como também dar função. Por exemplo, vou fazer um banco. Para Deus, se ele usa o verbo bará, ele diz bará, e aí o banco aparece, pronto já. Se ele usa o verbo banar, quer dizer que ele vai pegar, por exemplo, a madeira que já existe da árvore, e a partir daquela madeira ele vai fazer o banco. Aí, assar. Aí você usa o verbo assar, que é o verbo fazer. Mas é um fazer assim. Como é que eu vou fazer esse livro aqui? Eu tenho aqui. Então eu pego da árvore a celulose e tal, e o papel e aquela coisa toda. Mas tem a matéria-prima. O verbo utilizado para a criação do sol, da lua, ali, e não fala das estrelas, eu vou explicar já, mas a criação do sol ali, da lua, é o verbo assar. Na verdade, não seria necessariamente criar, no sentido de que não existisse, mas de dar função. Então, o que muitos cientistas e estudiosos da língua hebraica, pessoas que têm conhecimento das línguas, têm entendido que o quarto dia, na verdade, era o dia de limpar completamente a atmosfera para que fosse visível a luz do sol, para que fosse visível a luz da lua. E o texto hebraico, eu quero ler aqui para vocês, o texto hebraico diz assim, vai a As e fez, verso 16, tá? Vai a As e fez Elohim et Shene, e fez Deus os dois Hamorot, os dois luzeiros, Hagedolim, os dois luzeiros grandes, né? Os dois grandes luzeiros. Aí o texto continua dizendo assim, Et Hamaor, o luzeiro Hagadol, o luzeiro grande, então a palavra Gadol quer dizer grande, Lemenchelet, para dominar, ou para domínio de Hayom, do dia, Yom, tá? Então, ele fez os dois grandes luzeiros, e o luzeiro, Hamaor, Hagadol, Lemenchelet, o luzeiro grande para domínio Hayom, do dia, Vet Hamaor, e o luzeiro Hakaton, Katon é pequeno, e o luzeiro pequeno, Lemenchelet, para domínio, para dominar, Halaila, à noite, Vet Hakohavim, e aqui e as estrelas. Não tem e fez as estrelas. E aqui a questão é, quem é que está regendo Vet Hakovim? Hakohavim. Quem está regendo aqui é o verbo domínio, para domínio, ou é o verbo fazer do início? Então, muitos entendem que o verbo aqui, que está dominando, está regendo esta sentença, é justamente Lemenchelet. Lemenchelet, ou seja, e o pequeno para domínio da noite e estrelas. Ou seja, o que o texto está dizendo não é que Deus fez as estrelas. Elas já existiam. Está dizendo que a lua é o que determina a parte da noite, onde você vê as estrelas, para domínio da noite. O sol para domínio do dia e a lua para domínio da noite e estrelas. Ou seja, quando você vira a lua à noite, você também vai ver as estrelas. O texto não está dizendo que Deus criou as estrelas. Não existe isso. Em algumas versões na língua portuguesa, você vai ver assim, e fez também as estrelas. Mas, literalmente, no hebraico, você tem Veet Hamaor e o luzeiro Hakaton pequeno, Lemenchelet Halaila, para domínio da noite, Veet
Hakohavim, para domínio da noite, e as estrelas. Ou seja, que a lua é para domínio da noite e as estrelas. Em outras palavras, durante o dia você não vai ver estrelas. Porque o luzeiro, que é para domínio do dia, não vai te permitir isso. A luz do sol é tão intensa que você não vai ver estrela nenhuma. Mas você vai observar à noite, o astro que é para dominar a noite, para domínio da noite, é a lua. E você vai ver as estrelas, porque aquele astro está ali. Então, a lua para domínio da noite e o sol para domínio do dia. Não está dizendo que Deus criou no sentido de que não existia ainda e ele então fez. A lua já existia, o sol já existia. E Deus então traz a função deles ali, quem sabe uma outra calimbragem, ou quem sabe Deus retira, como muitos acreditam, e eu particularmente tenho essa visão, de que Deus então retira todos, talvez, possíveis gases, ou ele limpa completamente a atmosfera para que se torne visível esses luzeiros. E agora sim, e aí de um dia para o outro, você tem do terceiro dia para o quarto dia, você tem ali as plantas, e ali agora você... Mas o princípio de rotação já existe, a luz já existe, mesmo que não fosse claramente visível, perceptível, mas existe. Por exemplo, um dia que está completamente nublado, a ponto de você não observar o sol. Você não vai ver o sol. Imagine um dia que está completamente nublado, chuvoso, muita chuva, muito nublado, muito escuro, mas você sabe o que é dia e o que é noite. Mesmo você não vendo um pedaço do raio da luz solar, você consegue saber que ali é de dia, e quando anoitece, você sabe, não, é noite. Mas você viu o sol em algum momento? Não. E como disse aí o pastor Sérgio Monteiro, o professor Sérgio Monteiro, o hebraico é claro. Então, quando você está durante o dia ali, você sabe, mesmo que você não veja um raio de sol, e com certeza você já passou por dias assim, e você olhar para o céu e dizer, gente, onde que está? Você nem sabe onde ele está, em que parte do céu ele está, de tão nublado, de nuvens carregadas, mas você sabe que é dia. Só porque tem nuvens carregadas, não significa que ficou tudo escuro a ponto de você não ver nada. Mas a luz está ali presente, só você não vê. E à noite você sabe também, mesmo que você não veja a lua, você sabe que é à noite porque a escuridão é completa. Não é? Então, quando o céu está completamente nublado e à noite, se faltar energia, você não enxerga nada. Então, você sabe o que é noite e o que é dia. Ou seja, o princípio de rotação já existia. Então, a gente entende que primeiro, segundo, terceiro dia, a gente não tinha visibilidade desses astros. O campo gravitacional já tinha sido criado, a Terra já rodava em torno dela mesma, já rodava em torno do Sol, a Lua já fazia o seu sistema ali de controle das marés, tanto que você tem a separação no terceiro dia. Muito provavelmente, o terceiro dia é o momento que Deus, quem sabe, ajusta esse satélite especial na distância perfeita de 184 mil quilômetros, coloca tudo bonitinho para que as marés não invadam a parte seca, tudo. Tá tudo bem calibrado, bem ajustado? Tá. Deus criou as condições. Agora, gente, olhem. Aí vem o quarto dia. Deus limpa a atmosfera. E agora você olha para o céu e você vê sol, você vê lua e você vê estrelas. Então, o verbo fazer no hebraico não significa necessariamente aqui. Se fosse o verbo criar, bará, que é o verbo criar também, bará, o luzeiros, aí você poderia entender assim, não. Realmente aqui, Deus está trazendo do nada. Deus está fazendo com que venha à existência uma coisa que não existia antes. Deus está trazendo. Mas aqui o verbo é assar. Vaias. É a primeira sentença do verso 16. E fez. Que é do verbo assar. Então, e não bará. Não. Se fosse o verbo bará, aí era bem complicado para a gente entender. Mas não é. O verbo é assar, ou seja, dar função. Deus provavelmente faz uma limpeza da atmosfera. E aí, então, torna-se claro e visível o sol, a lua, as estrelas, tudo perfeito. Tudo perfeito. Então, perceba, primeiro dia não é criação de fótons, mas rotação. Quarto dia, você está enxergando agora estes luzeiros. E aí você tem como perfeitamente, o bom hebraico, a literatura, lendo perfeitamente como está na língua hebraica e tendo conhecimento da ciência, você nunca vai se perder. E não existe ficar assim, atrapalhado. E agora, como é que eu vou responder a isso? Pela Bíblia você consegue responder, e aí você vai ver que a boa ciência, que é a ciência verdadeira, pura, ela sempre vai andar junto com a palavra de Deus e nunca separada.
E é uma questão, assim, até um pouquinho delicada, vou dizer assim, porque vamos pegar desde as criancinhas. Quando a gente está ensinando o dia da criação, o que o professor vai explicar justamente essa questão. Criou no quarto dia, né? É óbvio que talvez a linguagem para a criança, que ela vai entender mais facilmente essa, mas a gente esquece que tem o adulto que está lá no banco também, escutando a historinha, que ele fica lá e ele não entende, né? Porque ele acha outras coisas e ele só fica com aquela historinha da criança, né? Como a história de Noé, muitas vezes só fica com a historinha da criança e não se aprofunda num conhecimento maior também, né? Exato. Mas eu acho esse conhecimento é importante, né? Fale. Eu acho interessante essa questão dos luzeiros maior e menor também, quando se fala de dar a função deles, né? Mesmo porque quem escreveu, né, e a gente acredita que tenha sido Moisés, a gente lembra que a cultura egípcia adorava esses astros também. Sim, e ele já está contrariando a cultura. Ó, isso aqui não serve para adorar, isso aqui serve para isso, serve para aquilo. E depois ele vai falar das estações, dos meses, dos dias, coisa e tal, falar assim, ó, não tem nada a ver para adorar, não é para adorar isso aqui foi eu que criei e serve para esse propósito. Exatamente. É o sol feito para governar o dia, a lua feito para governar a noite. Você tem intrinsecamente nesses textos, desde dos versos iniciais, quando fala da criação da luz, que a gente entende ser a rotação, na verdade o texto não está querendo realmente dar ênfase à criação de fótons, mas como já mencionei, a separação de dia e noite que a gente vai evidenciar através do movimento de rotação da Terra, mas você vai perceber que claramente o Gênesis está falando de rotação e translação. Quando se fala de meses, anos e estações. Então, verão, outono, inverno, primavera, isso não é rotação. Outono, inverno, primavera, isso é translação. Eu não sei como que algumas pessoas têm ainda aquela visão de que a Terra está estática e que o Sol fica rodando lá em cima, numa Terra plana, e que aí o Sol roda, e em algum momento aqui embaixo, a Terra, de repente, não, chegou a época, gente, vamos aqui agora entrar no período de inverno. Não, agora vamos entrar no período de verão. Vamos agora entrar no período do outono, da primavera. Pelo amor de Deus, a Terra parada. E aí o Sol fica rodando, e aí de repente a gente entra nas estações do ano. Não, querido, a Terra vai girando em torno do Sol, e não é a distância dela vai variando, e isso vai permitindo que as estações do ano aconteçam, e uma volta toda ao redor do Sol completa o ciclo aí de um ano. Isso é observável por outros planetas. Você pode pegar um telescópio, você vai observar a trajetória de outros planetas. É científico, qualquer pessoa pode chegar e fazer uma pesquisa e ver que todos os outros planetas do sistema solar rodam ao redor do Sol, só a Terra que não. Não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Muito bem, nós vamos passar à frente aqui. O João fez uma pergunta um pouquinho extensa, depois a gente vai responder a ele por escrito. Eu acho que o Sérgio já está respondendo ele ali também. Mas, se você tiver dúvida, manda. Algumas a gente não coloca aqui na tela, porque talvez já saiu um pouquinho do tema, mas todas elas a gente vai responder aí posteriormente. Se você entende do assunto, você pode ir respondendo aí também nos comentários. Um vai ajudando o outro. E aí a gente está chegando no quinto dia, nosso tempo vai avançando e quinto dia. Muito bem, vamos lá. No quinto dia, então, nós temos a criação, né, dos animais, né, os primeiros seres vivos do reino dos animais, né, e não das plantas. Eu vi ali uma pergunta também referindo-se à criação do Sol. Muito provavelmente, gente, as estrelas e até o próprio planeta, informe, ele pode ter anos que a gente não pode contar. A teoria evolutiva diz que o planeta teria 4,5 bilhões de anos e para a gente não seria um problema isso, né? Na verdade, pode ter mais. O Sol pode ter muito mais e outras estrelas podem ter muito mais. E o dia 1 da criação não foi da criação do Sol, tá? Foi o ajuste de rotação. Eu não disse que no primeiro dia Deus criou o Sol.
Eu disse que no primeiro dia Deus colocou a terra para rodar em torno dela mesma, que define dia e noite, que é a definição do texto aqui, dia e noite. E o movimento de translação também ali ao redor do Sol, o campo gravitacional. Mas o Sol, quando foi criado? Não sei. E aí, Dr. Lutz tem explicações fantásticas sobre isso, sobre a questão da origem do universo. Cara, é muito legal. Mas é muito antigo. Até porque, gente, Deus não tem 6.000 anos, né? Deus não tem 6 dias de vida, Deus não tem 6 anos de vida. Então, esse universo aí, quando ele quis criar, não sei. Sei lá, milhões, trilhões de anos, não sei. O Sol, muito provavelmente, deve existir há muitos anos. Mas quando foi que Deus disse assim, eu vou fazer a Terra como um planeta habitável e vou dar vida? 6.000 anos atrás. Tá? Vamos continuar aqui. Então, no quinto dia. Quinto dia, então, Deus resolve criar os primeiros animais. E aí, então, só um adendo, Excelência. Eu queria... tá aqui. Eu vou deixar esse adendo para depois. Deus, então, ele resolve criar os primeiros animais, que são as aves, e eu já até li um pouco sobre elas, e também sobre os grandes peixes. Né? No verso 20, produz as águas abundantemente répteis, de alma vivente, ou seja, de fôlego, e voem as aves sobre a expansão, né, o raquia, sobre a expansão, né, e sobre a expansão do céu, sobre a face da expansão dos céus. E Deus viu, e Deus criou também as grandes baleias e todo réptil e alma vivente que há nas águas abundantemente, e produziram, então, conforme a sua espécie, todas as aves, conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Então, Deus agora começa a dar vida a animais, a pequenos seres. Os peixes, as aves, e aí alguns répteis, não posso dizer que todos eles são criados ali nesse dia, mas alguns répteis, sim, são criados ali no quinto dia, para a expansão, para estarem nessa expansão, ou seja, nesse requia, como fala o texto que eu li aqui para vocês. Eu não teria maiores explicações, Excelência, para falar sobre esse quinto dia, porque, assim, é como eu coloquei naquela estrutura quiástica, Deus preparou todo o caminho, agora você tem a atmosfera, você tem as águas, então Deus começa povoando as águas, e depois povoando ali os céus, para depois povoar a parte seca, que até então só havia plantas, não havia nenhum outro animal, nenhum homem, nada. Então Deus começa pelos... Eu não vou colocar como formas mais simples, até porque há muita complexidade nesses animais. Deus, ele simplesmente escolhe nesta ordem, e eu acredito que seja uma ordem de organização mesmo. Você vai ver, primeiro com quarto, luz, luzeiros, águas e expansão, peixes e aves. Agora a porção seca, animais para habitar a porção seca. Então eu vejo mais como uma organização de Deus em colocar esses animais nesta ordem do que necessariamente por ordem de importância, exceto o ser humano, que acredita eu ser a obra-prima da criação de Deus, então ele é feito para coroar a criação de Deus. Mas você vai ver uma expressão que ela é repetida, e Deus viu que era bom, sempre. Grave sempre isso, porque praticamente em todos os versos termina dizendo que Deus viu que era bom, né? Então diz o texto aqui, eu vou ler aqui em hebraico como diz a expressão, Vayar Elohim Kitov, e Deus viu, e viu Deus que era bom. Vayar e viu Deus, né? Vayar Elohim, e viu Deus Kitov, que era bom. Tá? Então, essa expressão ela aparece para praticamente todos os dias da criação, e isso é importante. Aqui uma conversa que eu tive com o pastor Sérgio Monteiro, ideia que ele apresentou, que eu achei assim fantástica em relação ao último dia da criação. Mas vamos lá. Você teria alguma observação, alguma coisa nesse uma pergunta, eu acho que é uma observação, não sei, mas se eu não me engano, o autor no hebraico, aqui nesse caso, ele não está preocupado em fazer uma divisão taxonômica dos animais que ele cria que é criado no quinto dia. Porque ele fala dos animais que vivem na água, né? Isso. E aí em muitas traduções a gente vê peixes e dos que voam. Ou em alguns lugares a palavra dos que voam
que é o que está no hebraico, é substituído por aves. Só que a gente encontra aí depois numa questão mais atual, dentro da taxonomia atual, fala assim, a Bíblia não tem sentido, porque a gente sabe que golfinho não é peixe, né? Aqui está falando que foi criado nesse dia. A gente sabe que morcego não é ave, ele é mamífero. Então, assim, vale lembrar isso aí, que o autor, naquele momento, ele não está preocupado com essa questão taxonômica, que é uma questão até bem atual. Ele simplesmente separa. Tudo que vive na água é uma coisa e tudo que voa é uma coisa. Ele não está separando, né, biologicamente gênero, família, nada disso, né? O texto diz assim, olha, Vaiomer Elohim, e disse Deus que fervilhem as águas, Ramai Sheretz, de fervilhação de seres viventes, Aí agora usa a expressão, né, e ve-of seria aves, né, e aves que voem sobre a terra e sobre as faces do firmamento, Requia, que eu até mencionei, e sobre a face dos céus, do firmamento dos céus. Né, e criou Deus os animais marinhos, que algumas expressões usam como peixe, realmente, mas o texto traz aqui et hataninim. Hataninim quer dizer animais marinhos, hagdolim, grandes, ou seja, os grandes animais marinhos. Et hataninim hagdolim, ou seja, os grandes animais marinhos. Veet kol nefesh haya, ou seja, e todo ser vivente. E aí fala que rasteja, né? Haromeshet, seres que rastejam, e que fervilham as águas conforme as espécies deles. Liminechem, e toda ave conforme a sua espécie. Você vai perceber que aqui a gente hoje sabe que o morcego é um mamífero e tudo mais. Nós fazemos essa diferenciação taxonômica, mas no período do antigo Israel, e até alguns anos, quando não se tinha ainda todo o conhecimento que nós temos hoje, muitos tratavam o morcego como se fosse uma ave. Inclusive, quando você vai no livro de Levítico, capítulo 11, se não me falha a memória, eu vou dar só uma pesquisadinha aqui agora, uma pescada, já que a gente nem... Lá exatamente fala, né? Mas fala das aves, e eu acho que o morcego, ele entra dentro dessa categoria das aves. Então deixa eu ver aqui, cadê o morcego que voa, o gafanhoto que voa, não estou achando aqui o morcego, mas está aqui no capítulo 11 em algum lugar. Nossa, da abominação, tá, aqui, verso 19, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, a polpa, e o morcego. Então, na verdade, na mentalidade hebraica, realmente eles não estavam preocupados, não, isso aqui é mamífero, não, isso aqui é ave, esse aqui é pinguim, esse aqui... Ele não estava preocupado com isso. Então, o texto coloca, muitas vezes, o morcego comum, na mesma categoria de aves. Então, na verdade, a ideia seria o que voa e o que nada. Então, o que nada, o que está na água, é criado ali no quinto dia. E o que voa é criado ali no quinto dia também. Então, você tem algumas espécies de alguns animais que alguns chamam de... Eu nem sei o nome, excelência, desses... Não é dinossauro, não, mas aqueles animais... Qual é o nome daquele que tem as asas que voa? Você sabe o nome deles? Os pterossauros? Pterossauro. Então, muito provavelmente criado no quinto dia. Né? Seriam, talvez, algum desses répteis. Você tem, provavelmente, crocodilos. São animais que rastejam. Eles não... Rastejam no sentido de andar muito próximo à terra, né? Eles têm as patas, mas eles também nadam, eles são das águas. Então, animais que são das águas e que vivem nas águas e animais que voam foram criados ali no quinto dia. E realmente essa observação sua foi muito interessante, né? E aí, já que a gente comentou dos répteis voadores, dos pterossauros, né? Vale lembrar que os marinhos também, os répteis marinhos, que nesse caso os plesiosauros, porque os dinossauros eram os da terra firme. Então são três diferentes. Eu teria uma questão só para fazer que me veio na mente, porque quando a gente fala da Arca de Noé, a gente fala de um casal de cada espécie. Nessa questão dos animais, né, a gente tem alguma coisa elucidada dizendo assim, Deus criou só um casalzinho de cada na criação, ou foi vários de cada espécie, ou não tem nenhuma revelação sobre isso? Nós não temos uma revelação de que Deus tenha criado aí, sei lá,
50 pares de cavalos, por exemplo, 50 espécies de diferentes. Eu, Eleazar, acredito que não. Assim como Deus não fez vários seres humanos, e que desses vários seres humanos tiver várias raças, Deus fez a matriz, e a partir daquela matriz, várias. Como não havia morte, então não havia necessidade de você criar, por exemplo, 10, 15 tipos de animais diferentes. Vamos criar. Então, Deus cria. Eu não creio que Deus criou um peixe, claro. Mas, por isso que o próprio texto diz fervilhem. Mas as várias espécies de peixes diferentes, uma lagosta. Eu não acredito que Deus criou, por exemplo, só um baiacu. Não, Deus tem o pirarucu, é uma espécie de peixe. Tem o baiacu, tem a sardinha, tem o salmão. Eu acredito que houve assim, variedades, mas eu não acredito que Deus, por exemplo, tenha criado 10 salmões. Vou botar logo 10 salmões aqui. Bota aí 30 pirarucus. Coloca aí 50 sardinhas nesse. Não, bastava um casal de cada tipo de peixe e eles iam povoar. Não tinha morte. Não, eles vão povoar à vontade. Né? Então, não haveria, talvez, essa necessidade de criar vários da mesma raça. Não sei se é raça, espécie, gênero. Eu não lembro. Né? Isso. Então, aí você tem, no caso do ser humano, um casal, que desse casal você tem ali que é a matriz, e aqui vai uma opinião minha, tá? Isso aqui é eu, Eleazar, falando, tem escrito em canto de uma opinião minha. Acredito eu que antes do dilúvio existiam muito provavelmente outras raças que foram extintas. Porque nós temos hoje o branco, o negro, o branco, preto e o amarelo, não é? Que são as três que existem hoje, né, no mundo. Você tem o branco europeu, o negro ou preto, como alguns preferem, abundando principalmente na região da África, e o amarelo na região oriental. E na mistura dessas três raças, nós temos o povo brasileiro. Pronto, vai ficar mais fácil. Misturando isso aí, nós temos o povo brasileiro. Mas saindo da arca, nós temos Noé e seus 3 filhos. Então, tudo que existe hoje de planeta Terra, em termos de raças de humanos, nós temos com base nesses 3 filhos de Noé e as suas 3 esposas. Pronto. Então, você tem as possibilidades de vários cruzamentos genéticos ali a partir desses 6. Seriam os 3 filhos de Noé, mais as suas 3 esposas. Mas e as milhares e milhares de pessoas que morreram no dilúvio? Possibilidades muito grandes. Eu não acredito que Adão era uma matriz de 3 raças somente. Eu acredito que poderia ter muito mais. Nós temos hoje um cabelo como o meu, nós temos um cabelo mais liso, nós temos um cabelo encaixeado, nós temos o cabelo crespo, nós temos vários tipos, tonalidade de pele, mais marrom assim, mais claro, mais amarelado. E se existisse outras cores e outros tipos de cabelo e outras... Né? Então nós temos assim, eu acredito que deveria haver uma infinidade grande de raças e de povos que poderiam ter habitado aqui, sim, antes do dilúvio. Mas isso aí é uma viagem minha, vamos voltar para o assunto aí. Muito bem, então nós vamos entrar aqui, nós falamos que Deus, então, ele está criando os tipos básicos de cada animal, né? A quantidade de cada um, a gente acabou de comentar aí, e agora a gente está entrando no 6º dia, onde a gente vai ter os animais domésticos, né? Os animais domésticos, animais selváticos, e aí a gente pode emendar também, já pela questão do nosso tempo, com a questão dos dinossauros também, né? O Weber está perguntando aqui, foi Deus que criou? Porque a gente tem várias teorias também que dizem outras coisas, 3, 4, 5 teorias aí sobre dinossauros, né? Então, vamos passar dos animais, aí depois a gente fala dos dinossauros e depois do ser humano. Ainda tem dinossauro hoje, mas eu falo já sobre isso. Bom, Deus cria os animais, né, do pó da terra, como ele faz o homem, só que não como ele fez o homem, que ele meteu a mão, mas ele traz os animais ali, a existência. Eu vou ler o texto aqui, vou ler na minha Bíblia normal mesmo. O 6º dia. E disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, o gado e a besta, os répteis, e as bestas feras, e assim se foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie. Você vê que fala-se do réptil no 5º dia e fala-se do réptil novamente aqui no 6º dia. Viu Deus que era bom.
Então, produza a terra. Então, os animais vieram da terra. Só que aí é a ordem de Deus. Produza, no caso do homem, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem, tselem, é a palavra hebraica aqui para a imagem de Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, a sua aparência, ou seja, se Deus se apresentar, a forma dele será uma forma humanoide. Não estou dizendo que Deus é humano, entenda bem o que eu estou falando. Mas se você vir Deus, você não vai ver um ser que tem 4 patas, um ser com uma forma de um animal, de um cavalo, de um caranguejo, não. Se Deus se apresentar, qual é a forma de Deus? É essa forma humanoide, braços, cabeça. Então a forma dele física é essa. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Okay? Então Deus faz os animais, e eu acredito também, assim como os peixes, Deus fez ali a matriz. Então, por exemplo, eu não acredito que Deus fez o piquinês, o pitbull, o rottweiler, o dálmata, o doberman. Não, Deus fez lá um lobo, sei lá, uma matriz perfeita de um animal, e a partir dele, dos vários cruzamentos e de mutações, e os ambientes onde eles foram, e os vários cruzamentos, permitiram que outras raças fossem sendo criadas, né, viessem à existência. Então, da mesma forma, o gato, o boi, o cavalo. Então, Deus não. Então, deixa eu fazer aqui o manga larga, deixa eu fazer aqui. Não, Deus fez um cavalo e ele era a matriz. E dali, vários outros vieram a vários cruzamentos, enfim, e outras possibilidades de raças diferentes daquela matriz original. Assim como foi com o ser humano. Deus criou o homem, nós temos uma infinidade de raças advindas aí do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. Então, Deus faz os animais, e aí, o que é dinossauro? A palavra dinossauro é uma palavra mais recente, né? Essa palavra não existia, nem na Bíblia você não vai encontrar, e nesses escritos aí, com mais de 200, 300 anos, você não encontra nada falando de dinossauro. Você vai encontrar referências a grandes animais. E o texto bíblico fala desses grandes, como eu li aqui, bestas, feras e tudo mais. E esses animais, eles povoaram a terra, eram animais que muito provavelmente, devido a cruzamentos que os próprios seres humanos, com a sua inteligência, com a sua capacidade que tinham, fizeram. Então eles criaram várias raças híbridas, a partir de animais já existentes, e vieram a ser a criação de outros animais que nós hoje chamamos de dinossauros, e que hoje, assim, infelizmente, tem muita gente que fala assim, os dinossauros, eles eram terríveis, eram carnívoros, eram matadores. Descobriu-se que muitos, inclusive, dos dinossauros que nós atribuímos hoje equivocadamente a animais carnívoros, na verdade, eram todos herbívoros. Não estou dizendo que todos os dinossauros eram herbívoros, mas muitos que até então se consideravam carnívoros, eu vi num artigo científico recentemente que boa parte desses que a ciência achava que eles eram carnívoros, na verdade, eram herbívoros. Então, você tinha, assim, animais carnívoros, né? O mais famoso deles aí, das telas do cinema, o T-Rex, né? O Tiranossauro Rex, era, assim, carnívoro, muito provavelmente fruto de uma mutação. Há alguns que entendem que, por exemplo, um animal não deveria ter aquelas patinhas. O cara gigantão, com as patas enormes traseiras e as patinhas da frente pequenininhas, assim. É um negócio ridículo, né? Então, alguns entendem que talvez uma mutação até que tinha dado errado. Enfim, se acha os fósseis desses animais que sofreram essas mutações. Esses animais foram varridos da Terra por ocasião do dilúvio. Mas eu dizia que nós temos dinossauros hoje. Então, você vai a Komodo e você vai encontrar lá o dragão de Komodo. O que é um dinossauro? É um réptil. É um réptil. Só que você tem eles hoje em miniatura. Você tem lagartos aí com 2 metros, 3 metros de comprimento. Seriam, eu diria, são os pequenos dinossauros. São os répteis de hoje. Nós chamamos de dinossauro aqueles gigantões, né? O termo dinossauro é aplicado a esses grandes répteis, esses gigantes, né? Mas nós temos aí os descendentes hoje. Você tem uma lagartixa na sua casa, é um réptil. Os crocodilos, um bicho aí com 4, acho que vai até 6 metros de comprimento, um animal com a boca enorme, pá, quer dizer, era uma espécie de dinossauro.
Vale lembrar também, pastor, que essa questão de ferocidade, que ninguém vai falar assim que o leão não foi Deus que criou, que o tubarão não foi Deus que criou, só porque eles têm dentões e comem carne também. Então a gente sabe, aquela questão que a gente comentou lá no começo, que o pecado alterou a situação dos animais também. Tudo foi afetado, desde a planta que passou a ter espinhos, abrolhos, enfim, aos animais. Né? E aí algumas pessoas dizem assim, dinossauro não foi Deus que criou, por isso que nós não temos, Deus criou os animais. Deus não criou as mutações que seres humanos fizeram com esses animais. Mas boa parte desses dinossauros foi Deus que criou sem problema nenhum. Eram herbívoros, eram animais dóceis, tá certo? Boa parte desses dinossauros foi Deus que criou. Inclusive aqueles que se tornaram alguns carnívoros, por quê? Por causa dos efeitos do pecado, ou por causa de mutações, de cruzamentos entre espécies que o ser humano fez, modificações genéticas para que esses animais se tornassem, enfim... A Nádia está dizendo, assim, dessa questão, né, que até tem uma sugestão aqui para um tema futuro, né, que é um tema muito polêmico também, que existe pouca ciência sobre isso, né? É uma hipótese a questão da amalgamação. Então, veja, mas ninguém questiona o tubarão. Ah, Deus criou o tubarão? Deus criou o leão? Deus criou o tigre? Sim, Deus criou. São carnívoros, destroem, matam. Se você passar na frente, ele vai lhe comer. E Deus criou. Por que Deus não pode ter criado os dinossauros? Então a gente entende, talvez por uma questão de preservação, e aí são incógnitas. Nós não temos as respostas para tudo e nem pretendemos ter, porque a Bíblia também não pretende. A Bíblia, gente, não é um livro científico, como já foi mencionado aqui, que se propõe responder todos os seus questionamentos. Para onde foram os dinossauros? Quem criou os dinossauros? Como eles se tornaram assim? Por que não entraram na árvore? Na arca. Na árvore o quê? Na arca. Não, porque, então, a Bíblia não é um livro para contar esse tipo de história. A Bíblia é um livro que conta a história da redenção. Deus cria o homem cai. E aí, então, Deus vai, salva o homem e volta a ser como deveria ter sido desde o início. Ponto. O que vem de informação em adendo é adendo. A gente não tem ali maiores explicações. Mas eu posso trabalhar algumas com vocês. Por exemplo, possa ser que Deus tenha varrido esses seres da face da terra por uma questão, essa hipótese de amálgama, né, a amalgamação de animais. Eu não estou falando de homem com animal, não, tá? Estou falando de animais com animais. De o homem fazer cruzamentos entre as raças e produzir animais ferozes que não tinham mais a mesma característica. Como é que você chega a um pitbull? Fazendo cruzamento de raças que talvez até dóceis e até você chegar num brutamonte daqueles. Um cachorro extremamente feroz. E que, se for criado com jeitinho, ele fica até dócil. Mas então, você tem esses cruzamentos. E aí é possível, é uma hipótese. E é por isso Deus talvez tenha varrido da face da terra. Ou, quem sabe, Deus percebendo que a raça humana iria degenerar. Você vê os relatos antediluvianos e por isso alguns ficam com dúvidas. Por quê? Como é que pode uma pessoa viver 969 anos? Enoque, 950, Adão, 912, Enos. E aí você tem uma série de pessoas vivendo aí 950 Noé, 939 Adão. Então você tem uma série de homens aí vivendo absurdos 900 e tantos anos. Como assim? Aí Deus percebeu que o homem iria diminuir na sua idade, ia definhar. Então nós não acreditamos numa involução, e não é evolução. O homem ele começa a definhar, e nós acreditamos que ele definhou também em estatura. A Bíblia fala em Gênesis que havia gigantes sobre a face da terra. Qual a altura? A Bíblia não está preocupada em te dizer tamanho de ninguém. Mas ela diz que eram gigantes. Então havia, sei lá, homens de 2, 3, 4 metros de altura, não sei. Haviam gigantes na terra. E o homem hoje, 1,70 m, o pobrezinho aqui. Agora imagina o T-Rex e eu aqui com 1,70 m. Era comida fácil para ele, né? Então, talvez, uma outra hipótese, Deus tenha não permitido a entrada desses animais também para a preservação da raça humana. Não sei. São coisas que um dia a gente pode falar diretamente com o Criador e tirar essas dúvidas, tá? Mas ficam aí as hipóteses, né? Para a gente encaminhar aqui para o final, né, só para a gente concluir essa questão do sexto dia, a gente vê aí no versículo que o homem ele é feito do pó da terra. Em algumas estudos que a gente vê, alguns
palestrantes comentando que isso é a questão do pó da Terra, são das menores partículas da Terra, da substância química da Terra, por isso ele teria essa cor mais vermelha, Adamu, que seria o significado até da própria palavra. O que literalmente significa aí no hebraico o pó da terra? Seria a substância química, o elemento químico? Porque alguns falam, assim, quando está contando a historinha da criação, que Deus fez um boneco de barro. Você vai para a Bíblia e você vê pó da terra, por exemplo, mas pó não é barro, é coisa diferente, né? Então, há essa possibilidade sim, Excelência, de que o pó da terra aqui seja uma referência. Deixa eu pegar aqui o texto. E Deus, o homem, a sua imagem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nada criou Deus o homem na sua imagem. A gente só vai ver isso no capítulo 2, né? Capítulo 1 do livro de Gênesis não se propõe a entrar nesses detalhes, mas no capítulo 2 vai falar aí do pó da terra. Deixa eu pegar aqui o texto do capítulo 2. Esta é a gente... capítulo 2... deixa eu pegar aqui o texto, é que eu estou com o texto hebraico, deixa eu pegar o texto aqui em português. Bom, das aves do céu, macho e fêmea os criou. Pronto, é realmente no capítulo 2 que a gente vai ver essa questão do pó da terra, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, ou seja, os narizes, o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. O capítulo 2 e o verso 7. Deixa eu colocar o texto aqui em hebraico para eu ver a palavra que aparece aqui. Formou Deus o homem. Aqui. Afar. Essa é uma expressão que... Essa é uma expressão que ela pode significar... Não temos essa visão assim, o texto não apresenta realmente um boneco de barro, mas como Deus pega os elementos do pó, e a gente vai perceber que dentro da estrutura física do homem, todos os elementos que a gente encontra na Terra, a gente encontra no ferro, lítio, que você pegar na Terra, manganês, o que você for para a Terra vai ter no ser humano, na composição. Há quem diga realmente, quem imagine que esse texto seria uma referência, apesar de não oferecer maiores detalhes. Eu posso até pegar aqui no dicionário, eu estou com ele aqui. Deixa eu pegar aqui esta palavra. Deixa eu ir para o final. Aqui. Deixa eu abrir aqui. P e Resh. Aqui. Terra fina, né? Afar. Terra fina e seca, pó, entulho, reboco. Então, a definição, eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a expressão é essa. Não sei se dá para ver aí. Aí, ó. Afar. Terra fina, seca, pó, entulho, aqui, reboco e tal. Então, a gente não tem maiores informações para dizer assim, que são os elementos químicos. A gente também não tem para dizer que formou um boneco. Entretanto, pelas próprias evidências do texto, não tem, se ele fez do pó da terra, Deus fez, então, o homem, né, ele pegou o pó, e quem sabe ele, com todos os elementos que a terra tem, que a terra possua, não era necessariamente barro, tá? Mas Deus faz uma forma de um homem com a terra. Isso é um fato. E a gente pode dizer que foi um boneco. Né? Não tinha vida, era um ser inanimado ali, mas ele é feito a partir deste pó, a partir desta terra. Como era a terra? Eu não sei se era de barro, se era massapê, eu não sei, mas era avermelhado, porque a palavra Adão realmente tem significado de vermelho. E aí ele tem aquela forma, com o nariz, inclusive. Eu acredito que Deus fez todos os órgãos, tudo, e Deus simplesmente sopra e ele passa a respirar. O fôlego de vida vindo do próprio Deus, adentrando o ser humano, faz com que aquela máquina inanimada, feita de pó, passe a ser carne.
não perecível como a nossa, mas uma carne imperecível, imortal, recebendo do próprio fôlego de vida, vindo do próprio Criador, e aí então o homem passa a ser a alma vivente, passa a ser um ser vivente. Muito bem, nós estamos aí com o nosso horário, a gente sabe que tu também tem compromisso aí na sequência, então vamos fechar agora com esse dia aí, o 7º dia, que a gente falou os dias da criação, e aí a gente sempre fica discutindo, o 7º dia faz parte do dia da criação, porque ele foi criado alguma coisa, não foi, né? O Weber falou, você pode colocar uma capa de livro ali para divulgar, pode colocar. Então, Eleazar, se tu quiser já comentar e fazer o fechamento, fica à vontade. Tá. Bom, toda estrutura quiástica, ou via de regra, quase toda estrutura quiástica, ela tem um centro. Você percebe que tudo aqui tem um paralelismo, tá vendo? Tudo vai combinando, um combina com o outro. Mas você percebe que o 7º dia aqui não combina com nada? Ele não tem um paralelismo, é como se fosse o centro. E não que necessariamente seria mais importante do que o homem, e alguns, os adventistas querem colocar o sábado acima do ser humano. Não, na verdade, não é isso que a gente quer fazer. A gente está mostrando aqui que dentro dessa estrutura quiástica, para coroar, para dizer assim, olha, fiz tudo, está tudo perfeito, eu vou dar disso aqui de presente para vocês. Por isso não há paralelismos. Uma outra coisa importante que o Sérgio Monteiro me trouxe, que eu gostei muito, lembra da expressão tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia? Quando você vai para o Gênesis, no capítulo 1, finalzinho, viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom, né? Capítulo 1, verso 31, e foi tarde e manhã o dia 6º. Assim foram terminados os céus, aí entra no capítulo 2, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no dia 7º de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. E cadê onde houve tarde e manhã, o 7º dia? Não houve. A expressão tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, denota continuidade da criação. Houve tarde e manhã o primeiro dia, ou seja, vai ter o segundo. Aí ele cria a expansão e as águas e tal. Houve tarde e manhã o segundo dia, então espere que está vindo o terceiro. Houve tarde e manhã o terceiro dia, porque ainda vem o quarto. Houve tarde e manhã o quinto, houve tarde e manhã o 6º dia. Aí quando chega no sábado ele não diz, e houve tarde e manhã o 7º dia. Por quê? Acabou. Não há mais necessidade de a obra criacionista, né, acho que é essa a palavra, a obra criativa de Deus encerrou-se. E algum texto diz, mas Deus criou o que no sábado? A Bíblia diz o que ele fez no sábado. Ele fez algumas coisas. Ele abençoou, ele santificou e ele descansou. Para quê? Porque ali tem alguns princípios básicos para o homem. E entenda que o Shabat, o sábado aqui, não foi dado no contexto de pecado. Algumas pessoas dizem, não, porque foi dado lá no Sinai para o homem ter que guardar o sábado. Não, foi dado no contexto de Éden, no contexto de perfeição, no contexto de não pecado. Então Deus cria o Shabat. E o Shabat é dizendo assim, acabou. Eu não estou criando mais nada. Por isso não tem tarde de manhã. Não há continuidade nisso daí. O processo criativo de Deus encerrou-se. Agora eu estou dando este presente para vocês. Então, Adão ele tinha uma função antes do pecado. A gente acha que antes do pecado Adão vivia ocioso. Eu não vou morrer, então não vou trabalhar. Quem disse? Trabalho é uma bênção. E Adão, antes do pecado, Deus deu uma incumbência a ele, cuidar e lavrar a terra. Então, Adão trabalhava, ele cuidava, ele lavrava a terra, ele plantava, ele tinha que cuidar, manutenção do jardim. Mas não era tudo perfeito? Era perfeito, mas ele tinha que trabalhar. É assim que a Bíblia diz. Então, se tem gente preguiçosa aí que não gosta de trabalhar, não vá pensando na eternidade, não, viu? Porque na eternidade vai trabalhar. Mas aí Deus diz assim, agora no 7º é só para mim. Desse dia você não vai fazer nada, Adão, eu quero você comigo. A ideia é essa, o Shabat é um presente de Deus. Terminei a minha obra. Inclusive, quando você vai para o Êxodo, quando Deus fala dos 10 mandamentos, quando se fala do sábado, exatamente faz ele usa como embasamento exatamente o Gênesis. Porque lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra como Deus fez.
No sétimo dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem um animal, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro. Ele vai dizer por quê. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, abençoou o dia sétimo e o santificou. Em outras palavras, o Sinai, os 10 mandamentos, fazem uma releitura não uma releitura, mas fazem uma leitura exata do que aconteceu em Gênesis. Deus dá o sábado ali como um presente para o ser humano, dizendo assim, olha, terminei a minha obra criativa, agora receba de presente. Não tem tarde de manhã, o sétimo dia, não há essa expressão. Deus está dizendo assim, ponto, terminei. E aqui agora estou dando esta bênção para vocês. Por isso ele abençoou e santificou esse dia. Para que Deus abençoa e santifica alguma coisa? Para nada? Fica aí a pergunta, né? Muito bem. Estamos aí chegando ao final. Nós tivemos aqui, Elizar, várias perguntas que a gente não teve como colocar todas aqui no ar, mas eu garanto para você que você vai responder, vai receber aí a sua resposta por escrito. Não conseguiu colocar em virtude do tempo. Nossa programação, que dura em média 1 hora, nós já estamos com quase 2 horas, estamos fazendo quase 2 programações numa só. E gostaríamos de deixar algumas indicações. O Rui aqui, né, Rui Vieira, da Sociedade Criacionista, né, ele deixou aqui, ó, se você tem interesse do assunto criacionismo, você pode fazer alguns cursos gratuitos, e se você entrar lá na loja, no site, né, você vai ter acesso a vários outros materiais também, ok? Eu tenho alguns livros também que eu quero mostrar. Esse livro aqui da Casa Publicadora, No Princípio, né, tem alguns artigos bem... o do Alex, né, do 11 de Gênesis, ele trata de uma forma mais romanceada também os dias da criação, né? E, é óbvio, um comentário bíblico é bom para entender até o contexto do hebraico antigo, né? Então, é importante a gente ter alguns materiais de suporte. Se puder indicar algum material, se não, pode fazer aí uma conclusão, uma despedida. Pronto, não, eu tenho alguns materiais, até tinha comentado com ele, esse comentário eu tenho aqui também, eu tenho outro do criacionismo, o nome é Criação. Ele não trata necessariamente dos dias da criação, mas é bem bacana, uma literatura bem interessante, está bem ali em cima. Mas eu queria indicar o meu canal. Se você está assistindo aí, eu vou colocar esse vídeo aqui também no meu canal. O nome do canal é Fala Sério Pastor. Esse canal a gente trabalha vários aspectos dentro da teologia, perguntas que as pessoas me fazem. Então, se você não conhece esse canal, entra lá no canal no YouTube, Fala Sério Pastor, se inscreve lá. E eu vou disponibilizar, vou baixar esse vídeo aqui e vou disponibilizar lá no meu canal, o canal Fala Sério Pastor. Acredito que vai ser muito bom para a turma aí que quer crescer mais no conhecimento. Esse vai ser um vídeo que eu, com certeza vai ter muito acesso lá. A gente vai disponibilizar o link aí também na descrição deste vídeo. Então, agradecemos a participação do pastor Eliezer Domini, a fabulosa aqui explicação dos dias da criação. Acho que muita gente ficou aqui elogiando, né? E a gente não conseguiu colocar todas as mensagens aqui na tela, mas depois a gente pode conferir aí tudo aquilo que foi escrito. Então, lembrando, né, antes de a gente terminar, que o nosso próximo bate-papo, o nosso 6º bate-papo, vai ser sobre dinossauros, única e especificamente sobre esse tema, né, com alguém especializado na área, que é o Everton Alves. Vai ser no dia... Deixa eu falar o dia certinho para não falar errado. Dia 26 de setembro, às 19 horas. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre dinossauros, tem livros escritos também sobre esse assunto. Então, nós vamos tratar especificamente desse assunto e também nós vamos tratar desse assunto à luz da Bíblia, né, da Palavra de Deus. Maravilha. Agradecemos também, novamente, pastor. Boa tarde a todos que estiveram aí com a gente. E não perca o nosso próximo episódio. Ok, valeu. Se você tem interesse em aprender a língua hebraica, eu estou dando aula também, já falei, né, de hebraico lá no canal. Então, shalom, velechit raut. A paz e tchau aí para vocês.